Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Não é só comida. Toda terça-feira a gente vai falar sobre tudo aquilo que influencia o emagrecimento, muito além do que está no prato. E para começar esse podcast, eu quero falar justamente sobre a ideia que dá nome a ele. Emagrecimento não é só comida. Muitas mulheres acreditam que se ainda não conseguir emagrecer, o problema é a falta de disciplina ou falta de força de vontade por não conseguir seguir uma dieta por muito tempo. Mas a questão é muito mais complexa do que isso. Quando alguém decide emagrecer, normalmente a primeira coisa que faz é procurar uma dieta. E a lógica aqui parece bem simples. Se eu comer menos e me privar de certos alimentos, eu vou emagrecer. Ou como muitas pessoas falam, né? Se fechar a boca e se exercitar, vai emagrecer. É muito simples. Seria simples se fosse só isso, né? Porque o que acontece na prática é que muitas mulheres até conseguem emagrecer por um tempo, mas depois recuperam o peso perdido ou até mais do que o peso inicial. E esse ciclo acaba se repetindo. Dieta, emagrecimento, retorno do peso. O famoso efeito sanfona. E talvez você já tenha vivido isso. Muito provável que já tenha vivido várias vezes, inclusive, né? Começa uma dieta, emagrece um pouco, aí você fica toda animada porque emagreceu. Só que aí depois a rotina aperta, o cansaço aparece, as emoções ficam mais intensas. E manter tudo aquilo, né, perfeitinho, como estava no plano, começa a ficar cada vez mais difícil. É a vida acontecendo, né? E quando isso acontece várias vezes, esse ciclo se repete várias vezes, você fica frustrada e começa a acreditar que o problema é você. A solução não é tentar uma nova dieta, pelo amor de Deus, porque se fosse só sobre comida, você já teria resolvido, inclusive na primeira dieta. A solução, na verdade, é analisar a sua vida como um todo, olhar para tudo o que está ao seu redor. A forma com que você come não depende apenas de saber o que é saudável ou não. Ela é influenciada por muitos fatores da sua vida, como, por exemplo, a rotina, o nível de estresse, o sono, as emoções, os relacionamentos que você vive, né? De família, amoroso, amigos, o trabalho que você tem, como é a sua vida financeira, se você está satisfeito com o seu trabalho ou não, né? O cansaço, o ambiente, e o ambiente inclui tanto o lugar que você vive, como o lugar que você frequenta, as pessoas ao seu redor, né? Hábitos construídos ao longo da vida. Então, são todos os seus gatilhos que te fazem comer. Tudo isso implica diretamente a forma como você se relaciona com a comida. Então, quando tentamos resolver emagrecimento olhando apenas para a comida, ignoramos todo o restante. Você ignora toda a sua vida. E é justamente por isso que muitas estratégias de emagrecimento funcionam só por um tempo. Por isso que nos meus atendimentos de nutrição e terapia alimentar, eu olho para o emagrecimento como algo que envolve comportamento, não apenas o que você come, mas por que você come, em que momentos você come, a quantidade que você come, o que está acontecendo na sua vida como um todo quando você come. Quando começamos a observar essas coisas, fica muito mais fácil entender os padrões que mantêm o peso, o porquê você engordou, o porquê você está do jeito que está hoje. E a partir daí, construir mudanças que realmente possam ser sustentadas no longo prazo. A real verdade sobre emagrecimento é que emagrecimento não é só comida. Ao longo dos próximos episódios, a gente vai conversar justamente sobre esses fatores que muitas vezes passam desapercebidos. Porque quando a gente amplia o olhar para além da comida, o processo de emagrecimento começa a fazer muito mais sentido. E é exatamente por isso que esse espaço existe,
porque emagrecimento não é só comida. Se você quer entender mais sobre tudo o que influencia o emagrecimento, hábitos, emoções, rotina, relacionamentos e vida real, eu te convido a seguir o podcast Não é Só Comida, porque nos próximos episódios a gente vai aprofundar tudo isso. Caso você queira conhecer também o meu acompanhamento profissional, me manda um direct no Instagram, @NutriLuizaCouto. E a Luísa com S, viu? Não é R, por favor. E se esse episódio fez sentido para você, deixe uma avaliação de 5 estrelas, porque ajuda esse conteúdo a chegar a mais mulheres. Um beijo e até semana que vem.